Eu me chamo Emerson Gondim e você está no 40 e pouco. Agora, Aldo Rebelo me impressionou com muito incisivo, muito forte e o cara, digamos, não é de, ele não, ele é o caminho do meio. Ele já esteve, já viu todos os espectros políticos. É um cara experiente. Ele tem diálogo com todas as esferas de poder. Pessoal, vamos analisar um pouquinho aqui. Vamos acompanhar o vídeo e pausando e comentando em cima, beleza? Você está no canal 40 e poucos, canal dedicado a nós da década de 80, essa geração que está rondando os 40, um pouco menos, um pouco mais de 40. Deixa o like, se inscreve no canal. Para incentivar, né, a gente continuar postando conteúdo. É o início, um novo projeto e a gente está só começando. Vamos lá. Vamos discutir política, atualidades mundiais, locais e regionais, qualquer coisa que dê na telha, sem papas na língua. Bora, Daniela Lima, sua. Ministro de Luiz Inácio Lula da Silva, ministro de Dilma Rousseff, ministro de Michel Temer, trabalhou com Ricardo Nunes na Secretaria de São Paulo, foi do Partido Comunista ao Democracia Cristã, onde ele está hoje. O Renan Santos começou na rua, né? É fundador de um dos... Renan Santos, MBL. Não dá, não. Renan. Renan, isso com poder, meu amigo. maiores movimentos de rua do Brasil, fez uma bancada, tanto em São Paulo quanto em Brasília, e agora fundou o próprio partido. Há muito tempo que as opiniões incisivas e diretas, sem rodeios, do Aldo Rebelo me chamam a atenção. Aí vendo essa sabatina, um bate-papo aqui. Até o momento eu só vi o Renan e o Rebelo, né? E o Aldo. E a Daniela Lima. Pré-candidato pelo Missão. Vou começar pelo Aldo. Explica um pouco por que você decidiu percorrer essa trajetória toda da esquerda, de fato, de uma militância de mais da metade da sua vida, para onde o senhor está hoje. O que te levou à direita, digamos assim? Bom dia. Bom dia. Bom dia, Não, forte, boa né? tarde. Lamentar que o meu amigo Caiado não pôde comparecer. Esse aeroporto é perigoso. Foi aqui onde se deu o acidente com Eduardo Campos. Então, é preciso ter cuidado. Daniela, a minha trajetória acompanha as minhas convicções. Atenção. Daniela, né, jogou assim. Aldo Rebelo, como quem quer dizer, não tem uma ideologia. Ele já foi da esquerda e agora está mais para a direita, centro-direita, enfim. E olha a resposta dele. Eu penso o que sempre pensei do Brasil. Defender o desenvolvimento do país, defender a soberania, defender a redução das desigualdades, defender a democracia, que foi a minha vida. Eu fui estudante na época do governo militar, lutando pela anistia, lutando pela Constituinte, pela liberdade de imprensa, lutando pelo desenvolvimento do Brasil. Fui ministro do presidente Lula com essa agenda, fui relator de Código Florestal, de lei de transgênicos, critiquei demarcação de Raposa Serra do Sol. Ou seja, ele é um cara preparadíssimo. Isso aí eu não tenho dúvida. Ele é um cara preparadíssimo, tem entrada em todos os campos, todas as esferas políticas. Eis um presidenciável que eu levaria a sério, E penso mais ou menos a mesma coisa. E a minha pré-candidatura se dá em torno do objetivo de fazer parte desse debate. O Brasil é um país rico e interditado. O problema do Brasil não é de capital, não é de investimento, não é de tecnologia. O problema do Brasil é uma interdição institucional. É um Supremo que proíbe uma Ferrogrão, o Ministério Público que proíbe o petróleo, o outro que proíbe Autazes, potássio, o outro que proíbe uma ferrovia, uma hidrovia. Ou seja, o que ele está dizendo é que o potencial do Brasil é gigante, como todos nós sabemos, né?
Eu lembro de ter crescido ouvindo aquela questão, o Brasil é o país do futuro. E eu pensava, porra. Então, quando eu crescer, né, eu tiver adulto, uma idade média, o Brasil vai estar transformado. Ou seja, potencial a gente tem. O que ele está dizendo aqui, as próprias instituições, as leis do Brasil são feitas, parece que não por brasileiros. Parece que são feitas com interesses de países, outras umas potências que escravizar-nos, né? A gente não pode se desenvolver, senão eles perdem o controle. Então eles compram deputados, enfim, vocês sabem como é que funciona. Eles entram na política com lobby e fazem leis que não deixam o país se desenvolver, basicamente. Tudo no Brasil está interditado. É preciso desinterditar o Brasil. Uma mina de terras raras, autorizada, rendeu 14 bilhões de dólares. Nós poderíamos ter 200 minas dessas, mas tudo isso está interditado. Então, o primeiro debate é desinterditar o Brasil. Como é que vai fazer o ajuste fiscal? Alguém tem dúvida? Falando sério, alguém tem dúvida disso? Eu já... Ele foi no ponto central. Foi cirúrgico. Esse é o principal ponto, um dos principais a ser combatido para a gente tirar as amarras. E o Brasil e o país se desenvolver. Para todo mundo, cara. Todo mundo ganha. Um problema institucional. E ela interrompe porque, né, fica muito clara a questão complicada. Eu vou dispensar ouvir o Renan, vou passar pro Aldo Rebelo. Eu acho que ele tem muita experiência, muita história para acrescentar. Ele sabe o que é que tá falando. Rápido aqui, Aldo falou de ajuste. Pré-candidato, começa o ajuste fiscal por onde? Pela receita, tá certo. Tem que ser pela retomada do crescimento. Você pode cortar despesa? Pode. Vai enfrentar resistência do judiciário, do Supremo, das corporações, mas pode cortar despesa. O desperdício é grande. Mas o ajuste é feito pela receita, o país amplia a base da arrecadação, porque o presidente Lula quer aumentar a arrecadação aumentando impostos. O resultado é a maior fuga de domicílios fiscais do Brasil, fuga de empresas para o Paraguai e para a China. Quem não quebrou? Quem imaginou que grandes empresas que quebraram recentemente iam quebrar? Então, o ajuste tem que ser aumentando a base da arrecadação e, se possível, com a redução da carga tributária. Aumenta a base da arrecadação como? No andar de cima? Olha a plateia. Eu já assisti um pouquinho no vídeo. A Daniela tentou fazer uma, né? Uma piada numa coisa séria dessa, né? Que a plateia é uma elite. Né? Então, ele está falando aí para uma elite, né? Quando você vê essas reuniões com as câmeras fechadas, focadas apenas, não pense que por trás só tem câmeras, né? Tem uma elite assistindo e ouvindo o modo de pensar dos candidatos, né? Quem eles vão apoiar, onde vai ser injetado a grana, tal, e assim por diante. Ela faz uma piadinha aqui dizendo, você vai aumentar a arrecadação aumentando impostos dos mais ricos, ou seja, que é a plateia que está aí, né? O Aldo não entende, porque eu acho que ele acha, poxa, que inconveniente, né? E a piada acaba ficando sem graça. Seria até interessante se tivesse num momento da conversa mais informal, né? Enfim. A base da arrecadação como? Taxando o andar de cima? Falei para o senhor ver bem a plateia. Aumentando a base da arrecadação e, se você aumenta a base da arrecadação, olha, se o país passar a crescer 4% por ano, a curva de juros vai embicar para baixo. Se o país passar a crescer 4% por ano, a relação dívida-PIB vai embicar para baixo. E aí você pode reduzir, inclusive, a carga tributária para evitar que as nossas empresas vão para a Guiana, vão para o Paraguai, vão para a China. Você pode fazer isso aqui. Então, o ajuste é aumentando a receita pelo crescimento da economia. Qualquer economista sabe disso. 4% de crescimento, o Brasil não terá problema para enfrentar. Ele sabe o que ele está falando. O Rebelo leva seríssimo a sério regularizar meu título para votar. Isso mesmo. Vale a pena a burocracia.
Santos, é fato se foi eleito o seu ministro da Fazenda é o Kim Kataguiri? Qual é a receita do crescimento ou do ajuste fiscal dele? Seria um ministro maravilhoso, Kim Kataguiri, o deputado que protocolou a PEC, que resolve a questão na área. Não, agora sério não, cara. Na moral, ele é meus ovos. Tentou, Bolsonaro teve, Paulo Guedes... O problema econômico é parte do problema político. O Brasil vive um ambiente, uma situação onde quem tem poder é concedido por uma norma, por uma Constituição. Olha essa lição. Isso é uma lição de vida, o que esse cara falou agora. A gente pode aplicar as nossas vidas e tem que ser aplicada a política, que é o que rege. Pô, é o que manda. Não tá sobrando dinheiro no teu bolso, pô, é porque os impostos estão altos, tudo tá caro. E 90% do que a gente ganha volta pro governo, cara. Acorda, para de vender teu voto, porra. Tu tem filho não, tu não tem neto, tu não quer um futuro melhor, um Brasil com mais oportunidades para todo mundo. A autoridade é concedida por uma biografia. Olha isso. Autoridade não é apenas um cargo, porque o cara tem um cargo no governo, numa instituição, ele tem autoridade. Autoridade é conquistado com postura, com ética, com honestidade, com caráter. Olha isso, eu vou voltar um pouquinho. Gostei do ritmo, Aldo. Reforma da Previdência. Vou colocar no início para vocês acompanharem o raciocínio. E 3.0, 4.0, Lula fez duas, mais ou menos, né? Temer tentou, como faz? Porque a conta não fecha ainda. O problema econômico é parte do problema político. O Brasil vive um ambiente, uma situação onde quem tem poder é concedido por uma norma, por uma Constituição. A autoridade é concedida por uma biografia, por um comportamento. Respeito entre as instituições tem que ser pelo poder, mas também pela autoridade. No Brasil, infelizmente, quem tem poder não tem autoridade. E é preciso recuperar, no exercício do poder, a autoridade de quem o exerce, que no Brasil acabou no Congresso, no Executivo e no Supremo Tribunal Federal. Essa é que é a verdade. Da Previdência ele não falou de judiciário, eu quero saber. Reforma do judiciário é uma pauta que está em voga hoje. Qual é a sua? Claro que a reforma do judiciário tem que começar com uma emenda à Constituição, que tem que ser apresentada no primeiro dia do governo, um emendão, eu chamo de emendão. Todos os artigos que dão ao Supremo o poder de interferir e substituir os demais poderes têm que ser revogados, senão o país se torna ingovernável. O Supremo é quem decide se tem CPI, se não tem. O Supremo é quem decide sobre matéria tributária. O Supremo é quem decide sobre orçamento. Isso não está na Constituição. Isso se chama usurpação de atribuições e gera, não é apenas insegurança jurídica. Vocês estão entendendo por que é que eu vou regularizar meu... Eu já decidi. Porra, vou apoiar. Vou apoiar. Pode não estar lá no... Mas se tu conhecer a proposta, a história do cara... Entendeu? Eu já fui de esquerda. Ele também. Assim, todo mundo no início... Porque o discurso é bonito, né? O discurso é, vamos ser mais justo, dividir e tal. Mas, na realidade, eles usam o discurso para ficarem milionários e te manterem escravos. Com o mesmo discursinho bonito. E empurrando no teu. É assim. Falando, ele viu de tudo. Isso é pior, é insegurança institucional entre os poderes. Eu ou tenho você dúvida enfrenta se isso ou o país é amplia ingovernável. ou diminui a insegurança institucional. Mas quero ouvir qual é a sua proposta de reforma do judiciário, Renan. O judiciário tem que cumprir apenas o papel de guardião da Constituição e de ator que discute temas abstratos ligados à questão da constitucionalidade. E não mais como última instância. É óbvio, né, Renan? Você vai falar o blazer, né? Tá percebendo como é incisivo? Eu vou deixar os cortes do Renan para os apoiadores do Renan. É óbvio, né? Eu sei tudo que ele vai falar. E havia ali um governo de corresponsabilidade. O jogo para roubar, eles vão ser tocados para fora. Aldo. Olha, está ali o Rodrigo Maia, era o líder da oposição, quando eu era líder do governo, presidente da Câmara. E havia ali um governo de corresponsabilidade. Havia diferenças grandes. Era um líder combativo, fazia uma oposição muito dura, ele, a ACM Neto, o Ronaldo Caiado também. Mas a gente dialogava. Eu fui no casamento do ACM Neto. Imagina hoje uma reunião social entre líderes de governo e de oposição. Quando
o Brasil atravessou a regência com guerras civis simultâneas. O Dom Pedro II chamou o Marquês de Paraná. Olha, faça um gabinete de conciliação. Conhecimento de história. Gabinete de conciliação. Ele é o caminho do meio, é o que o país precisa. É o caminho do meio. Porque se for puxar para um lado, se for puxar para o outro, vai ter guerra, porra. Política é para não ter guerra. Política é para não ter guerra. Política é para encontrar um consenso, né? E os interesses, teoricamente, os principais são os nossos, mas na prática não está sendo. Vamos lá. O país voltou a crescer, teve paz, fez ferrovias. O Brasil precisa... No Império, Dom Pedro, durante as revoltas, Dom Pedro sugeriu o Ministério da Conciliação para pegar todos os polos, vamos sentar na mesa e vamos entrar no acordo. Vamos deixar o país, entendeu? Tá ligado? Todo mundo ganha. De um governo de conciliação, um governo de união nacional, que não vai sepultar as diferenças, elas vão continuar existindo. Mas será que o país não tem nada em torno do que se unir? Será que retomar o desenvolvimento não une o país? Empresário, trabalhador, classe média? Será que o país reduzir desigualdades não une o país? Eu sei que isso aí pode ser uma coisa, o romantismo, que eu não vejo outra forma de fazer política, tem que ter romantismo. Um governo de união nacional, um gabinete de conciliação que deixa o país respirar em torno do que une, porque os problemas unem o país. Se os problemas unem, pelo menos uma parte da solução tem que unir. Então fica aí para quem tiver esse desafio, pensa nisso, senta, conversa, discute, as divergências são essas. Perfeito. Mas isso aqui une o país, como nós tivemos condições de fazer durante muito tempo lá no Congresso Nacional. Eu não quero deixar Vossas Excelências saírem daqui sem falar. Ele sabe o que é que ele está falando. Ele é um homem... tô rendido já aí. A capacidade, a sobriedade, a hombridade desse cara. Já fez parte do governo A e B, andou pela esquerda, já andou pelo centro, já andou pela direita. Ele é um cara lapidado. Ele sabe o que pegar de bom de ambas, de todos os espectros políticos. Essa a minha opinião, minha simples opinião. Beleza? Do assunto que preocupa muito o brasileiro hoje, que é segurança pública. Então, eu vou pedir licença ao João Camargo e à Camila. A gente tem ainda 10 segundos aqui. Eu vou botar mais um minutinho no meu... Daniela Lima, que eu acho que fez uma harmonização facial. Mas pegou até leve. Ela me lembra a Peppa Pig. Alguém lembra? Meu relógio. A deputada, né? Que era jornalista, que virou deputado, eu acho. Porra. Que presepada daquela, hein? Não, você falou até em pena de morte no Brasil. Toma. Leis de do crime organizado. Membro do PCC. 30 segundos, Aldo. Eu creio que você tem que separar o que é o crime comum do crime organizado. O cidadão que comete um crime no trânsito, não tem antecedentes criminais, ele vai ter direito à audiência de custódia, habeas corpus, etc. O crime organizado não pode ter isso. Você tem que ter... É dura a expressão, Faz leis sentido. de exceção para o crime organizado. Espera aí, né? Agora vamos falar sério, Aldo. Vou lançar uma pergunta para Aldo Rebelo. Aldo, e a descriminalização? Sabe do que é que eu tô falando, né? Um tempo eu pensei aí, rapaz, eu vou criar um canal assim, maconheiro de direita. Mas, sabe uma coisa? Um maconheiro não é de direita, maconheiro é livre, porra. É o caminho do meio. Tá ligado? Todos os espectros políticos têm alguma coisa para ajudar, para somar. Mas o problema é que pessoas entram lá e priorizam seus interesses pessoais. Eles vão ficar ricos, milionários por gerações. E esquece o povão que todo mundo podia melhorar de vida, inclusive eles, tá ligado? Mas, enfim, me perdi. O que você acha, Aldo Rebelo? Esquece, dá uma anistia. Foi pego, tá preso. Não é homicida, não é estuprador, não é ladrão, não. Enfim, não é nada disso. Foi pego só com a trouxinha, tá solto. Mas vai ter uma chance. Se aprontar de novo, problema. Descriminaliza tudo. Deixa o comércio trabalhar. Tá ligado? É a minha opinião.
para que o Ministério Público, as polícias militares e civis e o judiciário possam... A guerra tem que acabar. Isso é um enxuga-gelo. Nunca vai acabar. As drogas, galera, desde as cavernas. O homem das cavernas já... Porra, tu vai na farmácia, tu quer mais droga. As drogas da farmácia são as piores, porra. Aí o cara uma planta, o cara vai querer proibir, meu irmão. Que viagem é essa? Minha avó tinha chá de cidreira, capim santo, erva doce. Não existe um bocado de planta do quintal que faz remédio? Maconha é a mesma porra, não. A mesma medicina da natureza. Só isso. Simples. Vamos acabar com essa guerra. Possam agir com eficácia contra o crime organizado. Preciso interromper. Se não for assim, você não vai resolver o problema. Leis de exceção para o crime organizado. Que a Justiça, a Polícia e o Ministério Público tenham condições de enfrentar, porque não pode ser tratado como mais um...